Não, eu digo, a análise em si, especificamente, né, ela pode ser feita isolada e as conclusões que se tira, se o mais denso for acima, é que vão poder explicar vários fenômenos no mundo normal aí que nós vivemos, principalmente o nascer e o pôr do sol e os objetos que se ocultam a partir da base, né? Então, por que que isso acontece? Daí entra as questões de refração atmosférica. Mas, a princípio, além da questão da pressão atmosférica, a disposição das camadas, ela tem o condão de consolidar a inexistência da gravidade. Então, se você tem o mais denso acima, que seria com mais massa, né, significa que a gravidade fica invalidada porque ela teria que estar atraindo o objeto com maior massa para a superfície da Terra. Então, no modelo do globo, é dito que o menos denso está acima, porque o mais denso teve mais massa, e segundo esse modelo, massa atrai massa, então, como tem mais massa, está mais próximo da superfície. Se estiver o oposto, né, se não estiver com essa lógica, a gente está invalidando também a gravidade. Então, não somente a questão do desaparecimento dos objetos, do nascer e o pôr do sol, mas também a parte da gravidade. Então, eu acho que é um assunto bastante importante, né? Mas que é muito pouco estudado, é muito pouco analisado, porque a gente tem assim preconceitos que a gente adquire já durante a vida. Por exemplo, desde criança nós ouvimos dizer que quando os times de futebol vão jogar na altitude, os jogadores ficam sem oxigênio, a bola vai ser chutada e vai ser mais rápida, e sempre é atribuído isso a um ar mais rarefeito, né? Então seria com menos quantidade de matéria. Nessa visão que eu estou estudando, não está se demonstrando dessa forma. Então existem outras explicações que precisam estar amparadas na física, né? Nas propriedades da matéria, na termodinâmica. Então isso é fundamental para fazer qualquer hipótese sobre como funciona o mundo diferente de como é dito hoje. Posso fazer então? Bom, aproveitar que você encerrou. Sim, encerrou? Desculpa. Sim. Sim, é um ponto, acho que importante. Agora eu vou falar como eu penso, tá? Sim, o ar lá em cima é mais rarefeito, por isso você tem menos arrasto aerodinâmico, por isso você tem a bola viajando mais rápido. A dificuldade para respirar é devido à pressão parcial do oxigênio, né? Você tem menos pressão, você tem mais dificuldade de trocar gases nos alvéolos. Eu não sou um grande especialista de medicina, enfim, estou longe disso, mas a gente aprende no curso de mergulho lá que você precisa de pressão para trocar oxigênio. Conforme você vai perdendo pressão, a troca não acontece, você vai aumentando o gás carbônico no seu sangue. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer é: o que explica no seu modelo a bola viajar mais rápido, as pessoas não conseguirem respirar em altitude? Ou você duvida que as pessoas respirem com mais dificuldade na altitude? Não duvido. Mas olha só que as tuas colocações são bem pertinentes. Que para poder respirar na altitude, e você falou do mergulho, né? É fundamental que haja a pressão parcial, né? Para que os alvéolos pulmonares consigam fazer as trocas gasosas, devolvendo o CO2 e recebendo o oxigênio. Então, o que diminui na altitude, que é mensurável, você mede, você não calcula, é a pressão atmosférica. Então, se existe menor pressão, eu não vou ter a condição ideal para fazer essas trocas. Então, além de eu ter que exercer um esforço muito maior para respirar, existe a questão da troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Se eu estou num ambiente, quando eu respiro, quando eu inspiro,
a pressão do ar que está entrando nos meus pulmões, elas me ajudam nesse processo mecânico, né? Porque o pulmão, ele vai esticar e vai encolher, né? Para fazer a inspiração e a expiração. Então, para empurrar o ar para fora, eu vou ter menos esforço. Porém, para absorver o ar, eu vou ter que compensar a pressão do ar menor fora de mim. Porque para o nosso corpo, para os pulmões funcionarem, eles precisam da pressão parcial. Tem uma pressão de entrada e de saída venosa também, né? Isso é determinante. Então, chegar à conclusão de que eu não tenho oxigênio disponível lá em cima, porque tem menos oxigênio, porque o ar está rarefeito, eu acho que é uma dedução que não tem comprovação de que o ar esteja de fato rarefeito. É uma dedução, é uma intuição que a ciência trouxe. Mas a própria medicina que estuda, no caso, o corpo humano, anatomia, os processos de respiração, eles dão outro caminho para explicar isso. Além da questão do nosso corpo ter essa condição, também tem esses dias até eu ouvi uma notícia, né, que o pessoal resolveram fazer uma afirmação que o pulmão do mundo são as águas, os mares, né, as águas, os oceanos. E fizeram essa colocação porque viviam dizendo que o pulmão do mundo era a Amazônia, Deus o livre, tem que preservar a Amazônia. Mas isso é totalmente errado. O pulmão do mundo são os mares, as águas, principalmente dos mares, que cobrem aí 70% da Terra. Então, a origem do oxigênio que nós respiramos está no mar. O mar está na superfície, né? Então, se o oxigênio nasce ali, o que faz com que ele suba é o quê? Na tua opinião, o que faz com que o ar suba em altitudes maiores? O ar subir. Tá, vamos lá. O ar, ele vai ficando rarefeito. Ele vai ficando... o ar, tudo, certo? O ar. Não, eles estão misturados, eles estão misturados, certo? Eles estão misturados, mas eu consigo ter um volume somente de nitrogênio, e eu posso ter um volume com nitrogênio e pouco oxigênio ou mais oxigênio. Se eu tiver com um tanque de oxigênio somente, e eu ficar respirando só oxigênio, eu vou ter problemas, eu não vou conseguir. Sim. Você falou em mergulho aí, né? Sim. Então, gera problemas sérios você respirar oxigênio demais, né? Sim. E também vai dar apóxia se você respirar oxigênio de menos. Então, você pode estar respirando ar pobre em oxigênio ou rico em oxigênio. Então, são várias variáveis, né? Você tem a pressão, você tem a distribuição de proporções do oxigênio naquele ar, você tem a questão da pressão parcial, a força muscular para respirar numa pressão menor. Por exemplo, o nosso corpo ele funciona em condições bastante controladas, né? A gente não é apto para sair do nosso habitat com facilidade. Se eu pegar aqui, quantas vezes a gente já fez isso, né? Se você começar a inspirar rapidamente, profundamente, 1, 2, 3, 4, o excesso de respiração vai te fazer desmaiar, entende? Quantas vezes você faz isso, não precisa nem ser muitas vezes, você inspirar muito, umas 5, 6 vezes profundamente, você pode ficar tonto e até desmaiar. Ou seja, a condição de vida ela é bastante específica, né? Então, qualquer mudança, mais oxigênio, ou menos pressão, ou menos oxigênio para respirar, um outro exemplo de oxigênio a menos. Tá, então ele renova. Então, se ele renova 50% por volta de cada 30 minutos, ou um pouco menos, né? O que nós estamos falando é que as pessoas que estão lá dentro, elas estão respirando o ar que estava fora. Sim.
Então, a quantidade de oxigênio que havia ali fora, ela é colocada para dentro, porém pressurizado. E Sim. Tem pessoas que a redução que há no oxigênio é por volta de 5%, né? E isso já é capaz de causar a apóxia. Hipóxia, quer dizer? Hipoxia, né? Hipoxia em alguns passageiros, né? Que podem se sentir mal. Até tem problemas, alguns, de pressão nas pernas, que alguns têm até... Então, isso é uma demonstração de que o ar que está lá fora, ele, apesar de ter sido compactado, né? Então, se existia um ar rarefeito, teria menos ar. Então, eu pego um volume maior de ar, eu compacto ele, e compacto bastante, né? E então eu teria daí, aquele volume compactado, eu teria uma amostra do ar externo, porém compactado, e mesmo assim eu tenho menos oxigênio lá dentro da cabina. Então, a minha explicação que eu dou é que o oxigênio, para ele sair dos oceanos, ele recebe uma energia ao sair, né? Ao se desprender do estado do estado que ele está lá, eles dizem que é via plâncton marinho que faz essa respiração para quebrar a molécula e deixar ela como O2, né? Independente de qual é a razão, a nascente do oxigênio é na superfície. Ela recebe uma energia e ela não tem a energia suficiente para chegar em toda a extensão da atmosfera. Ela vai diminuindo essa energia, ela vai fazendo a transferência da energia dela para as moléculas ao redor, né? É por isso que existe a temperatura maior e vai caindo à medida que sobe, porque o forno que está aquecendo, a chapa quente, digamos assim, né? A chama que está entregando energia para as moléculas, ela está na base ali, e ela não tem energia suficiente para aquecer de uma maneira uniforme toda a extensão da atmosfera. Se tivesse muito mais quente, nós não íamos conseguir sobreviver. Então, ela tem a dose correta de energia para proporcionar o calor para o nosso corpo funcionar, para ver as trocas gasosas nos vegetais, e o fato de não ser uma energia suficiente para deixar uniforme, como numa chaleira, né? Você bota a chaleira no fogo, né? Sim, tem um gradiente. A quantidade de água que há ali dentro, com a chama que está abaixo, ela é suficiente para que depois que passe de um estágio em que há um gradiente, vai haver um gradiente de temperatura dentro da chaleira. Só que como a chama ela é muito mais intensa, ela vai chegar um momento em que ela vai aquecer praticamente uniforme a água. Se tu colocar um termômetro, vai estar 90 graus tanto na superfície e talvez esteja um pouco mais quente lá na base. Mas ela vai conseguir ter energia suficiente para aquecer, vai gerar o vapor, né? Vai gerar daí a pressão, se ela estiver fechada. Mas o que eu quero dizer é que a atmosfera, ela não tem um gerador de calor tão forte para poder deixar uniforme a mesma temperatura. E o gradiente que é formado de temperatura e consequentemente, de pressão, esse gradiente ele é fundamental para a vida, para ver o ciclo, né? O ciclo do oxigênio, o ciclo da água. A nossa vida depende dessa circulação que vai haver, né? Inclusive, a questão regular o clima, os ventos, tudo depende do gradiente. Então, voltando à questão do avião, né? Eu falei disso para dizer que a gente consegue comprovar que existe menos oxigênio, sim, porque você não consegue respirar com a mesma facilidade, mas existe variáveis, a quantidade menor de oxigênio, a pressão parcial, né? A questão da pressão externa para me ajudar mecanicamente a respirar. Então, esses são 3 aspectos que eu coloco nessa minha explicação. Tá, mas daí você falou então que o ar é mais rarefeito em cima, é isso que você está falando?
Não, ele não é mais rarefeito. Existe mais ar lá, porém ele tem menos proporção. A ciência diz que a proporção se mantém igual, arredondando, né, 20%. 78, 20 e 80, né? Ela diz que mantém igual até o fim, né? E para justificar a redução da capacidade respiratória, ela vai dizer que, em geral, então, ela passa a régua, diz que, em geral, está diminuindo o ar por completo. O ar está sendo rarefeito, como se houvesse espaço sem nada, né? À medida que fosse subindo, ia começar a ver espaços sem nada, as moléculas ali... Perfeito, é isso. Tá, então eu posso continuar? Então eu vou falar o que a ciência diz,